Começamos mais um programa Conexão Mororó. E hoje o nosso convidado é o economista Igor Lucena. Bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui. Oh, coisa boa. Igor, tá preparado? Vamos lá. Ótimo, eu gosto assim, viu? Igor Lucena é economista, tem PhD em Relações Internacionais, é professor, empresário e ainda fala 7 línguas. Com essa formação, o Sana apareceu na sua vida como? E antes que você fale sobre isso, essa pergunta, diga o que é exatamente o Sana. Vamos lá. O Sana, ele é um evento, né? Uma convenção para as pessoas que gostam desse mundo do universo geek, né? Dos super-heróis, dos quadrinhos, dos videogames, que eram um universo relativamente marginalizado ainda na década de 80 e 90, mas que depois dos anos 2000 se tornou, né, mainstream. E hoje, se você pegar o mercado de videogames no mundo, é superior em faturamento ao mercado do cinema. Então é um universo totalmente diferente e que o Sana se tornou uma referência nacional. Por quê? Porque é uma feira onde todos os amantes dessas artes se reúnem, né, durante 6 dias, ocorre em janeiro e em julho, e trocam experiências, veem o que tem de novidades e a gente consegue fazer com que essas pessoas se interajam. A gente tem basicamente 100 mil pessoas por ano que a gente atende no evento e que mais de 30% vem de fora de Fortaleza. Então, é bastante interessante. E começou, na verdade, como uma brincadeira. Eu e alguns amigos, ainda no final da década de 90, comecinho dos anos 2000, trocávamos fitas VHS. Eu acho que quem está assistindo ainda aqui, a gente não tem nem ideia do que é uma fita VHS, Eu né? tenho. Mas a gente trocava fitas VHS e fazia legendas dentro dos sistemas de computação bem básico e reunia fãs que gostavam dos seriados japoneses da década de 90, 80. E aí isso foi crescendo, a gente foi trazendo dubladores, desenhistas, escritores, e quando a gente viu, o evento tinha saído de um negócio de 200, 300 pessoas para algo em torno de 20, 30 mil pessoas. Então, foi uma espécie de faculdade na vida do ponto de vista de transformar uma atividade com seus amigos, de fato, em um evento e um negócio de sucesso. Nossa, e realmente é um sucesso o Sana, hein? Assim, já fazem 22 anos que a gente faz isso e o mais importante é que as perspectivas de crescimento são sempre maiores. Então, sempre é mais gente, sempre mais espaço, sempre mais atrações. E como a gente serve de retroalimentação nesse universo de games, geek, nunca tem as mesmas atrações, sempre está tendo novidades no planeta inteiro, e a gente traz essas novidades, o que acontece dentro desse cenário, para cá, para Fortaleza. Então, entendi. É interessante porque eu acho que isso vai transcender gerações, e eu acho isso muito bacana, porque as primeiras convenções do gênero nos Estados Unidos já estão no número 80, 81, então já fazem 80 anos que esse tipo de evento existe nos Estados Unidos, e a gente acredita que 22 anos aqui, a gente espera que a gente tenha mais 22 anos daqui para frente. Vai ter. Igor, você é economista, né? Sempre está falando na Jovem Pan, em diversas outras TVs, e fala de economia. Você consegue ver com os bons olhos o futuro do nosso país? E encaminhando também sobre a gasolina, explica para a gente, de uma forma bem didática, a subida e agora, que bom, a descida. Bom, vou voltar primeiro a responder a segunda questão primeiro. Gasolina, né? A composição da gasolina, como qualquer commodity internacional, que é comprar... E o que é uma commodity? É um item que é consumido e produzido no mundo inteiro. E que os preços desse produto são negociados como em bolsa de valores, mas os preços são ditados pelo mercado internacional, não por mercados internos. Então, como qualquer produto do mercado internacional, ele é cotado em dólar. Então, quando você tem o barril do petróleo, que é a base da gasolina, do diesel e de qualquer outro elemento de carro, ninguém aqui vai para o posto de gasolina, Sandra, e bota um barril de petróleo dentro do carro. Verdade. Né? Então, você tem que ter um trabalho de refino, a própria prospecção do tipo de petróleo é diferente. Então você tem vários fatores que compõem o preço do que a gente utiliza de gasolina. Quando a gente estourou a guerra na Ucrânia e tiveram as sanções contra a Rússia é basicamente uma produtora de 20% de todos os barris de petróleo do planeta. É como se a Rússia fosse um grande produtor de energia. Eles têm gás, petróleo, minérios, etc.
Então, automaticamente, você tira grande parte da produção, então a demanda mundial continuou igual, mas a oferta diminuiu, resultado foram preços mais altos, né? Para vocês terem uma ideia, uma média de preço estável do barril de petróleo é por volta de $70. Na pandemia, que ninguém estava saindo de carro, chegou a $30, e acima nos ápice da guerra da Ucrânia, a gente chegou a $130. Então, isso automaticamente faz o preço do petróleo subir. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa cotação do dólar, que também influencia. Quando o dólar sobe demais, o preço do barril, por consequência, sobe. E nós temos impostos muito altos. Então, a gente assistiu a uma conjunção de todos esses preços muito altos por esses fatores. Guerra na Ucrânia, dólar, real desvalorizado. E agora está acontecendo o inverso, de uma maneira muito positiva. A gente está vendo o barril de dólares a 86, em alguns casos chegou até $79. O governo federal conseguiu, e os governos estaduais foram obrigados a retirar uma parcela do ICMS, que chegava até 25% do litro de gasolina, e está limitado a 18%, então isso já diminuiu. E o dólar caiu aí de 5,40 para 5,10, chegou até, em alguns casos, a R$5. Então, quando você pega esses três fatores juntos, automaticamente o preço da gasolina cai. Poderia cair mais? Poderia. O problema é, nós temos poucas refinarias no Brasil de petróleo, as refinarias são quase monopolísticas da Petrobras, isso faz com que não tenha concorrência, e que é muito dinheiro para você investir em novas refinarias se alguns países já estão proibindo carros a combustão, como a Califórnia essa semana, como parte da União Europeia. Então, na prática, a gente fica um pouco à mercê do que acontece no mercado internacional. Essa é a situação. E respondendo à primeira pergunta, o Brasil acho que está melhorando. O Brasil e o México eles têm uma característica muito especial, porque são grandes produtores não só de petróleo, mas de commodities, né? A gente produz muito produtos agrícolas, carne, peixe, frango, soja, minério de ferro. E quando o mundo passa por situações de grande estresse, como a gente está assistindo agora, não só na Ucrânia, mas também na região do Sudeste Asiático, entre a China e Taiwan, uma possibilidade real de invasão nesse caso, e você tem um mundo dificilmente disruptado por cadeias produtivas, esses países tendem a exportar mais. Isso faz com que o PIB do Brasil cresça. Hoje mesmo, Sandra, a gente teve a previsão de crescimento do PIB da OCDE, no primeiro semestre do Brasil, foi 2,3 anualizado. Isso significa o Brasil e o México, os maiores dos 20 maiores países do mundo, os países que crescem. Então, eu acho que esse ano a gente vai ter um crescimento econômico positivo. Oh, coisa boa. E isso está se reverberando, né? A gente estava com taxa de desemprego em 14%, caiu para 9%. Acho que isso deve continuar a cair, mas não só isso. O que eu encontro, principalmente, é efeitos econômicos na economia real. As pessoas consumindo mais, dinheiro circulando. A gente está vendo que não são só números na prancheta do governo. Isso está se desabrochando. E um ponto outro é, mas será que isso vai se tornar real? Será que isso vai ser permanente no ano que vem? É muito difícil dizer. Hoje, esse ano a gente começou com perspectivas econômicas de 0 crescimento e vamos crescer mais de 2%. Ano que vem é crescimento 0,5%, mas pode ir crescendo. Os fatores políticos nacionais, eleição, e geopolíticos internacionais, guerras no mundo, influenciam o Brasil. Então, hoje é muito mais uma situação de previsão astrológica do que vai acontecer em 2023 do que, de fato, a gente analisar dados agora. Eu acho que tem que esperar um pouco mais com a eleição brasileira e o que está acontecendo no planeta. Tudo a questão da eleição, né, Igor? Eleições e tanques, né? Basicamente isso, onde os tanques estão colocados no planeta e onde as pessoas vão votar, seja aqui ou fora. Como falei antes, você sempre está na grande mídia, né, na grande imprensa, dando seu parecer de economia, mas também analisando a guerra. Igor, até quando que você acha que essa guerra vai se estender? Por favor, Igor. É complicado a gente falar uma data específica de quando é que essa guerra vai deixar de efetivamente ocorrer. A gente já está há mais de 6 meses, porém, se a gente fizer uma análise criteriosa, histórica, não há grandes condições da Rússia manter todo o aparato militar por anos. Existe uma visão de que um colapso econômico russo deve ocorrer no final do ano, porque eles não conseguem trocar reservas internacionais. Isso provavelmente está diminuindo a capacidade russa de financiamento em dólares.
eles vão começar a sentir sanções que não podem ser transportadas. Por exemplo, eles não estão vendendo petróleo para a União Europeia, mas eles vendem para a Índia e os indianos revendem no mercado europeu. Mas quando começar a necessidade de peças de equipamentos de avião, chips de alta tecnologia, que nem a China pode vender a eles, isso vai começar a influenciar negativamente a sua capacidade econômica e industrial. Então, vai existir guerra até que a capacidade financeira da Rússia exista. Não acho que isso vai durar anos, mas a possibilidade real dessa guerra se estender até o final de 2023 é plenamente possível. Bom, saindo da guerra, vamos falar da nossa política nacional. Primeiro explica para a gente quais os pontos da direita e esquerda e o que prega cada uma, né? A direita e a esquerda. E ainda, qual a sua análise sobre o atual momento nacional? Você acredita em pesquisas? Vamos lá, é mais difícil isso. Esquerda e direita, infelizmente, no Brasil, eles têm alterado muito o seu significado. E tem uma visão muito deturpada de que a esquerda está associada ao fascismo, a direita está associada ao fascismo e a esquerda associada ao comunismo. De fato, a extrema-direita tem uma ligação muito clara com movimentos fascistas. Não há dúvida que a Alemanha nazista e a Itália fascista eram movimentos de direita. Como eram movimentos de esquerda, ultra-esquerda, os regimes comunistas que existiram e que ainda existem. Agora, quando a gente fala de maneira clássica e tradicional, o que é que significa? Durante a Revolução Francesa, que foi uma revolução que retirou do poder o antigo regime, né, o regime dos reis na França, e ocorreu a primeira visão constitucionalista na França, as pessoas que eram relacionadas aos capitalistas, aqueles que eram as pessoas de fato representando os industriais, as pequenas manufaturas e parte do clero, sentavam dentro do palácio para redigir a primeira Constituição à direita. E a grande maioria do povo, das pessoas que eram relacionadas às classes mais baixas, eram sentadas à esquerda do parlamento. Então isso se condicionou de que o seguinte, aquelas pessoas que defendem valores de produção, valores de criação de valor, ou seja, você entender que o bolo econômico ele tem que ser de fato trabalhado e criado num trabalho constante de equipamentos, máquinas, trabalho, renda, terra, que tudo isso ao longo do tempo vai gerar valor, essas pessoas são consideradas as pessoas relacionadas à direita, né? É como se fossem os representantes de que querem fazer com que o bolo cresça, o bolo econômico. E que, de uma certa maneira, da ponto de vista político, as pessoas acreditam muito na livre iniciativa, que as pessoas podem, por si só, na sua própria iniciativa, ascender socialmente na vida. Lembrando que o momento, na época da Revolução Francesa, não existiam grandes disparidades sociais. Ou você era no topo da sociedade ou você era embaixo. Então, até mesmo as pessoas que eram donos de manufaturas eram de classes sociais inferiores, né? Por outro lado, o pessoal de esquerda acreditava que aquela riqueza que eles estavam agora, né, transformando para todos, não mais do rei, tinha que ser dividida de uma maneira igualitária. Ou seja, tinha que haver uma maior distribuição da riqueza dentro do país. E essas pessoas acreditavam que tem uma necessidade especial das classes mais baixas. Ou seja, aquelas pessoas que não têm condição, não sabiam ler nem escrever, né, precisavam de uma espécie de rede social, ou seja, a parte distributiva dentro da sociedade. Então, dentro desse contexto, esquerda e direita têm valores que são importantes dentro de uma sociedade plural. Agora, é importante dizer que nem todas as visões de esquerda e nem todas as visões de direita são compatíveis com todos os países e nem com toda a visão onde a gente vive. A gente não pode dizer que a meritocracia, a livre iniciativa funciona plenamente quando você não tem condições iguais das pessoas que são desiguais por natureza, que nascem com condições sociais e financeiras desiguais. Então você não pode botar todos os aspectos da direita. Da mesma maneira, você não pode pegar todos os aspectos distributivos e fazer um Estado que seja capaz de fazer uma grande rede social para toda a sociedade, como, por exemplo, hoje dar uma renda para todo mundo, independente de você trabalhar ou não. O Estado não tem capacidade financeira para isso. Então,
existiam aquelas pessoas que eram mais de centro, que puxavam ideias de esquerda e ideias de direita para tentar a constituição de um Estado, né? Dentro desse contexto, que é o correto de esquerda e direita, as pessoas pautam suas ideias econômicas e políticas. Agora, infelizmente no Brasil, as pessoas extrapolam demais hoje esses conceitos e não os debatem como eles efetivamente são. Então, o meu ponto de vista de esquerda e direita é um ponto de vista muito mais clássico, que evade preceitos do ponto de vista histórico, do ponto de vista clássico, e eu mesmo me considero uma pessoa mais centro-direita. Eu acho que a livre iniciativa e a retirada do Estado em setores que não são essenciais para as pessoas é importante, mas eu acho que a gente vive num país extremamente desigual, que tem que existir uma certa necessidade de rede social para os mais pobres. Caso contrário, a meritocracia não existe. Então você tem que dar condições para que as pessoas possam ter oportunidades iguais e premiá-las dentro de de possibilidades iguais de igualdade, os que são mais eficientes dentro do sistema meritocrático. Então é onde eu vejo aí minha visão de centro-direita. Entendi. E as pesquisas, você acredita? Olha, eu acho que pesquisa tem um fator científico que funciona, eu não acho que pesquisa é irrelevante. Agora, é claro que alguns casos mostraram evidências de pesquisas extremamente fraudulentas, com disparidades de 20 a 30 pontos de um dia para o outro, que isso não existe. E quando aparecem pesquisas com mudanças de 10, 15 de um dia para o outro, dentro de uma certa margem para baixo e para cima, eu acho que as pessoas estão um pouco ressabiadas em responder perguntas. Ou seja, quando você tem uma exacerbação de julgar que todas as pessoas que votam na esquerda defendem alguém que foi condenado por corrupção e toda pessoa que vota na direita é taxado de fascista ou qualquer outra coisa desse tipo, você induz pessoas comuns a não declararem seu voto em pesquisa com medo delas terem algum tipo de represália. Então, o caldeirão político, eu acredito piamente nisso, favorece as pesquisas não terem credibilidade, porque a sua base de dados passa a ter medo de responder na realidade dos fatos. Sim, sim. E falando aqui na política da nossa terra, no nosso Ceará, né? O rompimento do PDT com o PT foi bom para o capitão Wagner? E qual sua análise sobre o que estamos passando aqui no Ceará? As pessoas realmente querem mudanças? Olha, eu vou responder de novo ao contrário, tá. Sandra. Se as pessoas querem mudanças, elas têm que ir na urna e mudar. Ela tem que pegar o voto, efetivamente ir na urna e dizer: eu quero um candidato XPTO. Eu não acho que nem eu nem você somos, de fato, pessoas que podem responder isso. Quem pode responder isso é o eleitor. E a melhor maneira que o eleitor faz isso é manifestando o seu voto, adesivando o seu carro, indo para comícios, indo para ruas. Por outro lado, eu acho que existe um sentimento de que em todos os governos do Brasil inteiro, inclusive aqui no Ceará, as pessoas querem projetos diferentes, né? Ciclos políticos têm prazo de vencimento e as pessoas têm que atender a uma resposta, né? Quando a gente analisa o racha entre PDT e PT, isso significa que os dois grupos não comungam mais com as mesmas ideias e, de fato, não conseguem explicar o que são essas ideias. O caso da segurança pública será, de fato, o ponto mais explorado dentro dessa eleição, ademais de economia também. E um dos candidatos foi para uma entrevista numa outra emissora e, quando foi perguntado sobre segurança pública, ele respondeu: eu vou fazer o que já está sendo feito. E o próprio entrevistador falou: você vai fazer então mais do mesmo. Eu não acho que isso é uma resposta que as pessoas querem ouvir. Agora, é muito difícil quando você está num governo que está num projeto de 16 anos e ter ideias novas. Eu não consigo entender nenhuma pessoa que faz um projeto público ou privado dizer: eu estou há 16 anos nesse projeto, agora eu vou inovar. Não tem sentido. Então você tem que fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que realmente apresente. E cabe à população entender se um lado ou de outro vai ter grandes mudanças do ponto de vista dos seus problemas. Historicamente, eu defendo, Sandra, a alternância de poder. A alternância de poder é fundamental. Mas não há dúvida de que os votos mais ligados à centro-direita estão consolidados com o candidato e os votos alinhados à esquerda
estão ligados a outro candidato e o voto mais de centro-esquerda e centro-direita a um terceiro candidato. Então, sendo que dois são governistas e uma oposição. Se o da oposição ganhar, nitidamente, aqui o que a gente está assistindo é uma mudança, né? Mas eu acho que cabe basicamente à população, né? A entender que os seus problemas internos estão aqui, e eu acho que isso é a mesma coisa nacional. Nacional, se você quer, é um referendo entre o atual governo que existe hoje ou um governo passado que já existiu. Basicamente é isso. E do meu ponto de vista, básico divisões políticas favorecem a oposição, independente seja aqui ou na Inglaterra. Concordo também com você, viu, Igor? Infelizmente, a gente já está indo para o final, né? Para finalizar, fale da importância do voto consciente e já em seguida eu quero que você deixe as suas considerações finais. Sandra, eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer essa participação e falar um pouquinho sobre isso. Agora, o meu ponto de vista fundamental estamos num momento de eleição e é o único momento onde o eleitor pode, de fato, escolher o rumo do que vai acontecer no seu estado e no seu país. É fundamental que as pessoas pesquisem na internet, escutem o rádio, escutem as propostas de televisão, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, e vejam qual é o melhor plano para mim, qual é o melhor plano para o meu estado, para a minha cidade. Essa é a única maneira de mudarmos a situação onde vivemos. Se você aí em casa acha que está tudo maravilhoso e perfeito, vote com algum tipo de continuidade. Se você está achando que a situação está difícil e que precisa mudar, vote em mudanças. Essa é a dica que eu vou dar. Eu não vou aqui influenciar voto. Eu vou dizer que o voto é importante. E se você ficar em casa e não votar e não se interessar, outros decidirão o seu destino por você. Então não faça isso. Toda razão, Igor. Obrigada. Aqui finalizamos mais um programa Conexão Mororó. Beijo, gente.